Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sol no signo de Sagitário. Na sequência do zodíaco, Sagitário é o nono signo, dos 12 ele é o nono. E ele é também o terceiro signo do elemento fogo, compondo aí essa tríade. O primeiro foi Áries, o segundo Leão e agora o terceiro signo de fogo, Sagitário. Sagitário é o signo que vem logo em seguida do signo de Escorpião. No signo de Escorpião, a gente tem a conexão com a morte, com o renascimento, aquele mergulho profundo. E em Sagitário, a gente traz novamente essa conexão com a vida e esse ousar ir além. Nessa passagem de Escorpião para Sagitário, a gente pode pensar no mito da Fênix, porque Escorpião traz a conexão com esse momento da morte e do renascimento, e Sagitário traz a conexão com o voo e toda a expansão que acontece depois desse renascimento. E fazendo aquela analogia aos ciclos da vida, em que a gente vem trazendo o desenvolvimento da criança, em Escorpião a gente trouxe a conexão com aquilo que era proibido, com aquilo que estava oculto. E em Sagitário vem o ponto em seguida, que é esse de ir para uma nova etapa da vida, de sentir esse chamado da vida. Na verdade, todos esses momentos da nossa vida, desde a criança, né, da fase infantil, mas até a velhice, Sagitário, a presença do signo de Sagitário é essa em que a gente passa para uma nova etapa. Então, por exemplo, a criança está lá e ela almeja ser um adolescente para poder expandir seus horizontes e fazer um monte de coisas que para ela antes não era permitido. Porque na hora que ela chega em determinada idade, quando você tiver 10 anos, você pode sentar no banco da frente. Então a criança fica almejando ter esses 10 anos para sentar no banco da frente. Na escola, simboliza esse momento dessa nova etapa. Termina o primeiro grau, começa o segundo grau. Termina o segundo grau, você vai para a faculdade. Então, nesses ciclos da vida todos em que a gente almeja essa expansão e consegue essa expansão, porque cada etapa dessa amplia os nossos horizontes, então tudo isso simboliza o signo de Sagitário nos ciclos da vida. E é nessa conexão realmente com ir além, com um horizonte que está ali mais para frente. Nesse enxergar do caminhar da vida que pode mais e que tem motivação para ir mais. E nos traz essa vontade de ter essa visão de futuro e chegar naquele lugar. Então essa visão de longo alcance, que é trazida pelo signo de Sagitário, faz com que a gente também continue nesse processo e queira evoluir, e queira crescer, e queira passar para outro patamar, para a nova fase da vida que vai nos trazer um outro horizonte a ser explorado. Na natureza, a gente tem ilustrado essa energia de Sagitário naqueles voos longos, aquela visão lá de cima e aquela conexão com algo que vai bem além. Então, todos esses animais que são capazes, por exemplo, de fazer longos percursos, seja por terra, pelo mar ou pelo ar, mas que vão longe, né, fazem essas migrações, toda essa capacidade de ir tão longe nos traz esse símbolo do signo de Sagitário. E a gente pode perceber essa conexão também com o signo de Sagitário naquele momento em que existem aquelas manadas, eles estão ali parados e aí um animal se assusta e a manada sai em disparada. Então o movimento de um se irradia para o movimento de muitos e aí acontece aquele grande movimento, ou seja, não só na questão da distância, mas na questão da dimensão mesmo, da expansão. E essa energia que começa com uma coisa pequena e que ela vai se irradiando, contagiando a todos e todos fazem aquele movimento. A gente percebe isso também
em animais aquáticos, né, que andam em cardume. A gente percebe isso nas borboletas, quando uma levanta voo, todas vão, as mariposas e tal. Então, assim, a natureza, a parte dos animais que tem essa vida mais assim coletiva, a gente percebe claramente a energia de Sagitário. E a gente pode trazer também essa força muscular que está relacionada com o signo de Sagitário, seja no próprio cavalo, né, que a gente tem muitas vezes o símbolo de Sagitário representado por um centauro, e é nessa conexão com essa força, com esse músculo que faz você poder ir longe, né? Então, nessa explosão muscular. E a gente pode perceber também todo tipo de irradiação, inclusive de luz, né? A luz, a forma como ela se expande, quando a gente fala, foi na velocidade da luz, isso é Sagitário, que é o signo de fogo mutável. Então, esse movimento da luz, ele está relacionado com o signo de Sagitário, especialmente pela própria velocidade, né? Porque traz esse movimento de expansão. E a outra forma que a gente vê também é do próprio fogo, a forma como o fogo se alastra quando ele tem combustível ali natural. Então, você vê uma mata pegando fogo, aquele fogo ele é incontrolável praticamente, né? É preciso todo um esquema para conseguir controlar esse fogo. Então, isso também é relacionado com a energia do signo de Sagitário. E quando você está num lugar bem alto, assim, que te permite ter essa visão ampla daquele lugar, também traz essa conexão. Porque a gente está lá em cima no alto e tá vendo aquilo tão expandido, né? Tá vendo um local que é muito maior do que se você estivesse lá embaixo, você não teria nunca o alcance, aquele alcance de visão. Então, quando você olha de cima, às vezes a gente está no avião, olha lá para baixo, vê cidades inteiras. Então, essa sensação também de amplidão, ela é do signo de Sagitário. E no comportamento humano, a gente pode encontrar essa energia nas gargalhadas, né, nesse riso que é contagiante, que é um começar a dar gargalhada e o outro já, por instinto, já começa a rir também. Porque Sagitário tem essa energia da expansão, do crescimento, do contágio e do sem limite. Então, quando a gente começa a ter aquela crise de riso, que ninguém nem sabe mais por que começou a rir, mas que ninguém consegue parar, isso é a energia de Sagitário, esse sem fim, esse sem limite, é a energia de Sagitário. Então a gente pode perceber também no comportamento humano, quando você começa um movimento, ou uma argumentação, ou um diálogo, e você não consegue parar, e às vezes a coisa até as pessoas já estão, não, peraí, não, tá bom, e a pessoa tá lá, tá, e ela não para, porque ela tá com aquela energia que, na verdade, em vez dela ir diminuindo e se esgotando, ela só vai aumentando e crescendo. Quanto mais a pessoa fala, mais aquela energia se expande, cresce e parece que não vai ter fim. E na vontade de se aventurar, de conhecer uma coisa nova, uma cultura nova, todas essas aventuras que você sente, né, uma conexão com uma vida diferenciada, com um momento que te dá um prazer que não é descritível. Então aí também está presente essa energia. Sagitário tem relação com o nosso idealismo, com aquela filosofia que a gente adota para a nossa vida, muitas vezes até com a nossa religiosidade, com a nossa fé, porque ela tem essa conexão com algo que é do além, algo que não é do aqui, do agora. Então, a gente tem muitas vezes essa filosofia de vida, essa filosofia enorme que está por trás de toda aquela postura que a gente adota perante o mundo, tudo aquilo que a gente acredita, né, que é o real e que é o bom e que é o melhor e que, portanto, conduz ali as nossas ações. Tudo isso tem relação com o signo de Sagitário. Então, tudo aquilo que a gente faz, movido por esse idealismo, quando a gente se entrega, muitas vezes, para uma oração, acreditando que aquilo ali pode trazer algo melhor, ou a gente se entrega a um movimento, especialmente quando é um movimento coletivo, todos ali na mesma sintonia, tendo esse mesmo idealismo. Então, a gente se entrega naquele movimento para somar forças para chegar a algum lugar. Isso também significa que a gente está mobilizando ali essa energia do signo de Sagitário. E é uma conexão
que ela é muito forte, é muito passional, assim. Então, não vem do mental, não vem dessa conexão do pensar e da consciência. É algo que te toca tão profundamente que é como se acendesse a sua alma. Então, ao você entrar em contato com algo que te motiva e te acende por dentro, é onde está presente essa energia de Sagitário. Porque é uma conexão que é tão forte que você é chamado para a vida, é chamado para aquilo, é irresistível. E você acredita tanto naquelas coisas que a gente percebe também no comportamento humano quando a gente quer convencer alguém de algo, ou a gente fica indignado com alguém que pensa diferente porque a gente não concebe aquilo e a gente tenta convencer as pessoas daquilo que a gente acredita como sendo o mais certo. E a gente muitas vezes até atropela a convicção do outro, a gente não aceita, a gente acha aquilo inaceitável. Então isso também é a presença dessa energia sagitariana que não compõe, porque ela acredita que aquilo é o melhor e tem todas as razões para isso. Então ela só vai querer irradiar aquilo, somar forças para que aquela pessoa seja convencida e some forças naquele movimento. E aí, somado também a essa ideia, né, da tentativa de convencimento, a gente percebe a energia de Sagitário quando a gente está diante de uma grande injustiça e a gente parte para cima para defender aquela pessoa, ou às vezes não tem nada a ver com a gente, mas você vê aquilo acontecendo e não se conforma com a injustiça e parte para cima para poder resolver em defesa daquela pessoa. Então, Sagitário também tem essa conexão com esse senso de justiça. E também com a ideia do professor, porque o professor gosta de passar adiante os seus conhecimentos. Isso é um sentimento de expansão. Aquilo que eu sei, eu ensino para várias pessoas e aquele conhecimento se expande, se alastra, segue adiante. Então essa postura do professor que gosta de ensinar também é uma energia sagitariana muito preciosa. E um ponto a se tomar cuidado na energia de Sagitário é que, por ser muito otimista, muitas vezes ele aposta na sua sorte. Então, às vezes ele pode se endividar apostando que aquilo vai dar certo e pode não dar certo. Então, esse contar com a sorte o tempo todo é um ponto em que tem que se estar alerta. Então, como que a gente pode aproveitar esse período em que o Sol está passando pelo signo de Sagitário? O Sol entra no signo de Sagitário aí por volta do dia 22 de novembro e vai até o dia 22 de dezembro, mais ou menos. Em geral, é esse o período. O Sol nos traz a força e nos traz o poder da consciência. Então, quando essa força, esse poder de consciência está passando pelo signo de Sagitário, é um momento em que a gente consegue abrir a nossa mente, a nossa consciência para todo o nosso potencial, por exemplo, de expansão, todo o nosso potencial de crescimento. A gente abre a nossa consciência para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para tudo aquilo que a gente entende como uma visão de futuro para a nossa vida. E a gente faz essa conexão não só com o que nos move a estar na vida, mas com o que a vida nos chama, com o que existe aí esse chamado e essa conexão que é vibrante, que é para uma vida que pulsa. E, portanto, o Sagitário também tem essa ligação com o senso de missão, porque a gente é uma junção entre essa motivação interna em conexão com algo que o mundo nos traz como convite e que enche os nossos olhos. E um ponto de fortalecimento dessa conexão com o signo de Sagitário é o da esperança, o de se ter fé em algo, né? Esse acreditar que aquilo vai ser melhor, que aquilo, né, tá evoluindo, ter fé e nessa energia de se conectar com algo que está ali além e te levando além.
Então, nesse período em que o Sol está passando pelo signo de Sagitário, é um momento interessante para a gente fortalecer essa nossa capacidade de ver o positivo. Muitas vezes a gente fica parado ali no negativo, a gente fica parado nos nãos da vida, e Sagitário tem relação com o sim, tem relação, inclusive, com toda essa capacidade que a gente tem de perseverar. Então, a porta fechou, você continua, a porta fechou, você continua, você insiste. Então, essa persistência até conseguir superar uma dificuldade, um obstáculo, aquilo que está ali como um muro na nossa frente, né? Essa persistência para ultrapassar aquilo que te colocaram como limite, é o Sol em Sagitário. Então, se a vida está te dizendo não em alguma coisa que você quer muito, aproveita esse momento em que o Sol está no signo de Sagitário para fortalecer a sua força de vontade de ir além. A gente pode, inclusive, ter uma referência muito importante de Sagitário naqueles atletas de ponta, porque eles vão além, a cada ano eles vão bater aquele recorde, tem que ser melhores, tem que ser sempre melhores do que eles foram na temporada passada, porque eles estão ali competindo nessa superação dos limites humanos, e que em algum momento aquilo era impossível. Então, essa conexão com o fazer o impossível se tornar possível é o que a gente pode fortalecer nesse momento em que o Sol está no signo de Sagitário. Então, se tem alguém desacreditando da sua ideia, fazendo você ficar desestimulado para fazer o que você quer fazer, aquilo que você acredita, aproveita o momento do Sol em Sagitário, fortalece o seu intento, fortalece a sua vontade e faça aquilo que você acredita que é possível, né? Não permita que outra pessoa tire esse estímulo, te desestimule, faça com que você desacredite do que você deseja. Então, enquanto o Sol estiver no signo de Sagitário, vamos alimentar no nosso coração e também na nossa mente, no nosso entendimento, essa vontade de realizar os nossos sonhos. Uma forma boa de fortalecer essa conexão também é você ter, por exemplo, uma imagem que represente isso que você acredita ou esse sonho que você está buscando e deixar aquela imagem ali à vista para você estar se conectando com isso todo o tempo. Bom, no nosso corpo, o signo de Sagitário está relacionado com a nossa musculatura, especialmente a musculatura das pernas. Por quê? Porque são as pernas que nos fazem ir longe. E quanto mais fortes nós somos nas nossas pernas, nós conseguimos chegar mais longe. E né, as pernas e o quadril, né? Esse movimento de dar passos largos, longos e que te conseguem ir avançando, é bem conectado com o Sagitário. Por isso, uma das práticas que a gente pode ter para se conectar com o signo de Sagitário é a própria prática desportiva, né? Os esportes, eles nos trazem não só esse fortalecimento do corpo, do físico, para você expandir a sua capacidade de estar em movimento e ir mais distante, e dar conta de fazer aquilo por mais tempo, mas também na questão da superação de e ser cada vez melhor naquilo que você faz. Então, quando você tem todo aquele planejamento, olha lá no relógio, né, para ver a questão do tempo que você está fazendo aquilo, e você quer fazer aquela atividade cada vez em menos tempo e com um melhor rendimento, tudo isso é a conexão com o signo de Sagitário. Então, são práticas que fazem com que a gente consiga fortalecer no nosso dia a dia e no nosso corpo, na nossa mente, a energia de Sagitário. E essa parte do esporte, ela traz essa conexão também com aquilo que a gente chama de espírito esportivo, que tem relação com o Sagitário, e também com essa parte do grupo em que um motiva o outro, né? Então, quando você está ali praticando um esporte em grupo, um tá ali chamando o outro para ser melhor e essa motivação vai só crescendo ali, né? Crescendo a energia daquele movimento. E ainda dentro dessa alegoria, a gente pode pegar outras duas figuras muito importantes. Primeiro, a figura do técnico, que é aquele que puxa o melhor da pessoa, tira o melhor dela, faz com que ela consiga aumentar ali seu rendimento, a sua capacidade de transcender aqueles limites. E também a outra figura, por outro lado, do torcedor. Imagina um torcedor apaixonado. Você é um torcedor apaixonado, então você sabe o que é a energia de Sagitário. Se você já foi para um estádio
torcer para ali pro seu time, com aquele monte de gente, todo mundo torcendo para o mesmo time e emanando aquela energia. Então você sabe o que é a energia de Sagitário. Um ótimo movimento também é o de se aventurar, né? Explorar um local novo, fazer uma aventura que você ainda não fez, ou algo que, né, que te traz essa sensação de estar ali no risco, mas ao mesmo tempo, né, conhecendo uma coisa nova, se permitindo ali vivenciar aquilo com alma, com presença. Sagitário não se estimula com o que está perto, com o que está próximo, com o que é pequeno. Se estimula com coisa grande e coisa distante. Então, você entrar em contato com outras culturas, com aprender uma nova língua, entrar em contato com outras crenças para você expandir o seu conhecimento cultural, filosófico, religioso. Tudo isso também é uma forma de você, na prática, melhorar, exercitar a energia de Sagitário na sua vida. Uma forma mais simples é você ler um livro que traz essa conexão com diferente cultura, com alguma religiosidade que você goste ou que você queira conhecer. Então, todas essas formas de conexão são válidas nesse momento. Sabe quando você tem ali aquela foto que você gosta de ver de uma pessoa que é extremamente inspiradora para você? Isso é aumentar a energia de Sagitário na sua vida. Então vamos para os símbolos e instrumentos conectados com Sagitário. Bom, o primeiro deles, bem óbvio, é o arco e flecha. Né? É um símbolo clássico do signo de Sagitário. E por que não é só a flecha? Por que é o arco e a flecha? Porque é o arco que vai dar a distância em que essa flecha vai ser atirada. E se a gente observar, o arco e flecha de Sagitário, ele está sempre apontado para cima, nunca para frente, nunca para um alvo. Porque, na verdade, Sagitário traz esse tiro para muito longe. Então, ele tem um rumo, ele tem uma direção, mas ele não é absolutamente direcionado para um alvo, ele é direcionado para o além. A lança, que tem esse cabo mais longo também, ela também está relacionada com Sagitário. E também qualquer outro objeto que te lembre a aventura, para você, né, se inspirar nesse momento. As fotos de viagens, né, fotos que trazem uma pessoa que te inspira, ou até alguns objetos que você trouxe de recordação de alguma viagem. Nós também podemos usar as paisagens, grandes paisagens. Isso também é sempre um símbolo do signo de Sagitário, porque traz essa visão ampla, né? E a gente pode também ter como referências de instrumentos e símbolos todos esses objetos que têm como objetivo amplificar. Então, a lupa é um objeto que tem esse significado, porque você olha e expande aquilo que você está vendo. O microfone que expande a sua voz, o megafone. Então, todos esses instrumentos, como o telão também, né? Coloca o telão lá para ser visto, tudo bem grande. Isso também é um símbolo do signo de Sagitário. E algo que pode te conectar também com essa energia são algumas imagens religiosas, desde que essa imagem faça essa conexão pessoal com você. E você tem medalhas que você conquistou em algum campeonato? Pronto, essas medalhas, esses troféus também são símbolos do signo de Sagitário, porque elas mostram para você aquilo que você foi capaz de fazer, aquilo que você foi capaz de ganhar, de conquistar com teu esforço, com teu suor, com a tua perseverança e muitas vezes superando um limite que você mesma achava que tinha antes. E para o trabalho que a gente tem feito com os cristais na lua nova e na lua cheia, a sugestão é o lápis lazuli ou o quartzo azul, que são cristais que conectam a gente com a nossa espiritualidade, com essa nossa vontade de ir além, de ter essa conexão com a alma e com a vida.